Tensão superficial e influência de interação de partícula-bolha e os fatores que estimulam a sua colisão. Pós-graduando em Engenharia de Minas, Eberson Fernandes de Almeida, Dr. Leonardo Ribeiro de Oliveira Malte. Introdução. A tensão superficial ou interfacial é o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre duas faces, interface, e de uma unidade em um processo considerado isotérmico e reversível. No caso das partículas que possuem ligações de natureza molecular da superfície, que são mais fracas por se aproximarem do seu estado de equilíbrio, são hidrofóbicas e não têm tanta afinidade com a água. Diferentes autores explicam a tensão superficial como energia livre por unidade de área. Portanto, essa tensão pode vir a ser expressa como força por unidade de área. Nessa apresentação, iremos falar sobre tensão superficial, interfacial e fatores que estimulam a colisão de partículas-bolha. Tensão superficial, interação da partícula-bolha. Tensão superficial é efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Em outros termos, em um líquido, todas as moléculas agem entre si, influenciando a atração ou repulsão mútua, e assim essas forças entrarão em equilíbrio entre si dentro do líquido, tendo como resultante igual a zero. A tensão superficial tem como influência na interação das partículas-bolha da seguinte forma: na existência da formação das partículas hidrofóbicas, essas aderem à superfície da bolha, e nas partículas hidrofóbicas, essas aderem no meio líquido. Fatores que estimulam a colisão da partícula-bolha. A colisão do sistema acontece quando uma determinada partícula mineral se próxima de tal maneira de uma bolha que inicia as interações físicas e químicas. Moraes 2009 explica a colisão estimulada por forte agitação do sistema. Quanto maior for o estágio de agitação do sistema, mais partículas terão velocidade e direção difusas. Maior diâmetro da partícula. Quanto maior for o diâmetro da partícula, maior a chance de acontecer a colisão. Maior densidade da partícula. Quanto for maior a densidade da partícula nesse caso, aumentarão as chances de acontecer a colisão. Menor tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a quantidade de se aprisionado, menor a bolha e menor a superfície do contato. No entanto, não sofre influência relevante da natureza química do meio, apenas indiretamente pela quantidade de bolhas produzidas por unidade de volume de ar e pelas cargas elétricas das partículas e das bolhas. Grande parte da superfície dos minerais é hidrofílica, mas o que possibilita uma vasta utilização da técnica é a viabilidade de transformar as superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas com a ajuda de reagentes coletores. A adesão das partículas de bolha só é possível graças à hidrofobicidade, ou seja, quanto mais hidrofóbica é uma superfície mineral, maior é a intensidade das forças de adesão.
que garantem a estabilidade do conjunto bolha-partícula no decorrer do transporte. Obrigado.